Depois que minha nora me expulsou de casa e disse que eu não servia mais para nada, usei o cartão antigo do meu marido falecido. O gerente do banco tremeu e disse: "Senhora, venha ver isto agora." Quando eu olhei para a tela, minhas pernas falharam. Eram 7 milhões de reais que eu não sabia que existiam. E minha nora interesseira, que me jogou na rua como um cachorro velho, não fazia ideia de que acabara de cometer o maior erro da vida dela. Meu nome é Helena Maria da Silva, tenho 68 anos, sou viúva há 3 anos, professora aposentada da rede pública, e esta é a história de como minha própria nora tentou me roubar tudo que construí em 42 anos de casamento, mas acabou descobrindo que mexeu com a sogra errada. Uma mulher que criou 4 filhos trabalhando dia e noite, que deu aula para 3 gerações de alunos, que cuidou do marido doente até o último suspiro e que não ia deixar uma piranha interesseira destruir tudo que nossa família levou uma vida inteira para conquistar. Se você é sogra e já passou por isso com nora, deixa o like, porque o que eu vou contar agora vai te deixar de boca aberta e vai te ensinar como uma mulher de quase 70 anos pode ser mais esperta que qualquer novinha interesseira. Quando meu João, meu filho mais novo de 35 anos, trouxe a Vanessa para casa há 5 anos, eu pensei que finalmente tinha ganhado a filha que sempre quis. Ele havia terminado um relacionamento longo e doloroso. Estava meio desacreditado do amor, trabalhando demais como engenheiro civil para esquecer a ex-namorada que tinha partido o coração dele. Quando apareceu com essa menina de 28 anos, bonitinha, cabelo bem arrumado, roupa simples mas elegante, falando manso e me chamando de sogra querida, eu pensei: pronto, meu filho finalmente achou uma menina séria. No começo achei que tinha ganhado uma filha de verdade, porque depois de criar 4 homens sozinha, meu Antônio viajava muito a trabalho. Eu sonhava em ter uma menina na família para cuidar, para ensinar as receitas que minha mãe me ensinou, para dividir segredos de mulher, para ter aquela cumplicidade que só existe entre mães e filhas. Eu estava com 63 anos na época, começando a sentir o peso da idade, e a ideia de ter uma nora carinhosa para me ajudar e me fazer companhia me deixou completamente derretida. Recebi ela de braços abertos na nossa casa, uma casa de 3 andares no Morumbi, que eu e meu falecido marido Antônio construímos tijolo por tijolo, sonho por sonho. Ele era engenheiro civil, igual ao João, e eu era professora de matemática no estado. Trabalhamos feito loucos a vida toda, economizamos cada centavo que sobrava, investimos com inteligência tudo o que conseguíamos guardar. Nossa rotina era simples, mas feliz. Eu acordava às 5 da manhã para preparar o café da família, cuidava da casa e do jardim que era minha paixão. Tenho mais de 50 tipos de rosas. Ele trabalhava nos projetos dele até tarde e, aos fins de semana, transformava nossa casa no centro da família. Nossa casa sempre foi o quartel-general da família Silva. Natal, aniversários, domingos de futebol, formaturas, tudo acontecia aqui. Eu tinha orgulho de manter tudo sempre organizado e acolhedor, de ter sempre comida farta na mesa para quem chegasse, de ser o porto seguro dos meus filhos mesmo depois de casados. Construímos um patrimônio sólido ao longo dos anos. A casa própria quitada há 15 anos, 2 apartamentos no Butantã para alugar, várias aplicações no banco que meu Antônio fazia questão de diversificar, e uma coleção de preciosidades que juntamos juntos, desde joias antigas que herdei da minha mãe até relógios suíços que meu Antônio colecionava como hobby. Quando a Vanessa começou a fazer parte da nossa família, eu dividi tudo isso com ela sem pensar 2 vezes, como fazia com todas as minhas noras. Ensinei as receitas secretas que passei para as outras, mostrei onde guardava os documentos importantes da família, até deixei ela usar algumas das minhas joias mais bonitas nas festas e casamentos que iam juntos. Como mãe experiente, eu sempre soube que acolher a nora era fundamental para manter a união da família. 40 anos de casamento me ensinaram que quando você rejeita a escolha do seu filho, você perde o filho também. E isso era uma coisa que eu jamais ia permitir que acontecesse. Por isso recebi a Vanessa com tanto carinho e dedicação. Ela me contou uma história que derreteu completamente meu coração de mãe.
Disse que a mãe dela tinha morrido de câncer quando ela tinha apenas 16 anos, que foi criada pelo pai e pelos irmãos homens, que nunca teve essa referência materna na vida adulta. Sogra, ela dizia com aqueles olhos cheios de lágrima, eu sempre sonhei em ter uma mãe como a senhora. Meu coração de mãe se derreteu completamente na mesma hora. Pensei, finalmente vou poder dar esse amor de mãe para alguém que realmente precisa e vai valorizar. Como eu estava errada. Como o meu instinto de mulher, que nunca havia me traído em 68 anos de vida, falhou dessa vez de uma forma tão catastrófica. No começo, ela realmente parecia se interessar por mim e pela minha vida. Perguntava detalhes sobre as receitas, queria saber todos os segredinhos que faziam a diferença. Pedia conselhos sobre como cuidar do João, sobre os gostos dele, sobre como ele gostava que as coisas fossem feitas. Dizia que queria aprender a ser uma boa esposa e futura mãe, que queria fazer meu filho feliz da mesma forma que eu fiz meu marido feliz durante tantos anos. Eu me sentia tão realizada e importante ensinando para ela tudo que aprendi em 42 anos de casamento. Mostrava como meu Antônio gostava que eu arrumasse as camisas dele, sempre com vinco bem feito e um pouquinho de amaciante lavanda. Como ele preferia o café, forte mas não amargo, com uma pitadinha de açúcar mascavo. Quais eram os horários de descanso dele, como ele relaxava assistindo os jogos do Palmeiras. Queria preparar ela da melhor forma possível para fazer meu filho feliz, para dar para ele o mesmo lar acolhedor que eu sempre dei para meu marido. Mostrei também todos os cantinhos especiais da casa. Contei a história de cada móvel, de cada quadro, de cada objeto que tinha um significado especial para nossa família. Levei ela para conhecer meu jardim, expliquei como cuidar de cada tipo de rosa, como fazer as podas certas, como preparar a terra. Até mesmo os segredos da família eu compartilhei com ela. Onde guardava as joias mais valiosas, qual era a combinação do cofre, onde estavam os documentos importantes da casa. Mas como diz o ditado que minha mãe sempre falava, águas quietas são as mais perigosas. E minha mãe nunca errava nos ditados dela. A Vanessa estava observando tudo, sim, mas não para aprender a cuidar da família com amor. Estava mapeando nossa vida inteira, nossos bens, nossas rotinas, nossos pontos fracos. Estava estudando onde estava a grana e como chegar até ela da forma mais rápida e eficiente possível. E eu, como uma boba apaixonada pelos netinhos que viriam e pela filha que pensava que tinha ganhado, estava entregando de bandeja tudo o que essa cobra precisava saber para me dar o bote fatal. Lembro até hoje da primeira vez que ela jantou na nossa casa. Era um domingo e eu tinha feito aquela lasanha de frango que é a especialidade da casa. Ela comeu 2 porções, elogiou tanto que me pediu a receita na mesma hora. Sogra, essa lasanha é melhor que de restaurante. A senhora tem que me ensinar a fazer igualzinha. Fiquei tão feliz que na semana seguinte chamei ela para vir aprender. Passei a tarde inteira ensinando cada segredinho, cada tempero especial. Durante esses momentos de cumplicidade na cozinha, ela fazia perguntas que na época me pareceram inocentes, mas agora vejo que eram estratégicas. Sogra, a senhora sempre foi boa com dinheiro assim? Como vocês conseguiram juntar tudo isso trabalhando? O João herda tudo da senhora quando... Bem, lá na frente, né? Eu respondia tudo com a maior naturalidade, feliz por ter encontrado alguém que se interessava pela história da nossa família. O que fiz depois disso, meu filho nunca imaginou que sua mãe era capaz de fazer. Porque uma coisa que aprendi em quase 70 anos de vida, criando 4 filhos homens na raça e trabalhando com adolescentes por 30 anos, é que ninguém mexe com a família de uma mãe brasileira e sai ileso. Ninguém mesmo. Eu não era apenas uma velhinha aposentada que ficava em casa cuidando do jardim. Eu era uma mulher que havia criado 4 homens sozinha enquanto o marido viajava, que havia gerenciado a casa, as contas, a educação dos filhos, que havia trabalhado com centenas de alunos e sabia reconhecer mentira de longe. Eu tinha a experiência de vida que essa novinha jamais ia conseguir enganar quando eu descobrisse quem ela realmente era.
Mas ainda levei um tempo para perceber, porque meu coração de mãe queria tanto acreditar que finalmente tinha ganhado a filha dos meus sonhos, que fechei os olhos para os primeiros sinais. E quando finalmente abri os olhos, a cobra já tinha entrado no galinheiro e estava pronta para atacar tudo que eu mais amava na vida. Quando ela começou a namorar meu filho sério, nos primeiros 6 meses de namoro, eu já percebi alguns sinais estranhos, mas como boa sogra experiente, tentei dar o benefício da dúvida. Afinal, a adaptação à família nova nunca é fácil, e eu não queria ser aquela sogra chata que critica tudo. A primeira coisa que realmente me incomodou foi o jeito dela de sempre ter uma opinião construtiva sobre tudo na nossa casa. Não eram sugestões carinhosas de alguém que quer ajudar, eram críticas disfarçadas de modernidade. Ai, sogra, que interessante essa decoração. Bem vintage, né? Hoje em dia o pessoal está usando cores mais neutras. Ou então, nossa, vocês ainda usam essas louças de porcelana? Que charme retrô! Hoje em dia é tudo prático, né? Descartável. Cada comentário era uma farpinha pequena, mas que ia minando minha confiança aos poucos. Logo percebi que ela estava tentando modernizar meu João, afastar ele dos nossos costumes familiares que haviam sido construídos ao longo de décadas. Começou sugerindo mudanças pequenas. João, por que você não muda o corte de cabelo? Esse aí está muito tradicional. João, sua mãe não acha que você deveria vestir roupas mais jovens? João, será que sua família não está sendo um pouco, como posso dizer, ultrapassada com alguns conceitos? Ela inventava desculpas cada vez mais criativas para ele não participar dos nossos almoços de domingo, que eram sagrados na família Silva há mais de 20 anos. Ai, João, esqueci que marquei uma consulta no médico, ou, amor, minha irmã está passando mal, preciso ir lá. Ou ainda, que pena, bem que eu queria ir, mas tenho um trabalho da faculdade para entregar. Sempre tinha algo mais importante que nossa tradição familiar. Cada vez que meu filho faltava em casa, eu sentia uma pontada no coração que só uma mãe entende. Era como se alguém estivesse roubando aos poucos o menino que eu havia criado, que sempre foi tão próximo da família, tão presente nos nossos momentos especiais. O João que me ligava todos os dias só para saber como eu estava, passou a ligar só na terça e sexta. E olhe lá. O João que vinha jantar em casa pelo menos 2 vezes por semana, passou a aparecer só no domingo, e quando vinha, ela sempre estava junto, controlando cada palavra, cada conversa. E quando ela finalmente vinha, assumia o controle total da situação. Mudava de assunto quando eu começava a falar das memórias da família, das histórias engraçadas do João pequeno, das tradições que eu queria manter vivas. Ai, sogra, que legal, mas vocês sabem aquela novidade que saiu no jornal? Ou, falando nisso, vocês viram no Instagram aquela receita nova que está fazendo sucesso? Sempre desviando o foco das nossas raízes familiares. Foi quando começaram os pedidos de dinheiro, e aí eu deveria ter desconfiado imediatamente. No começo, eram pequenas ajudas que pareciam genuinamente necessárias. Ai, sogra, a senhora pode me emprestar 300 reais para comprar um presente especial para o João? Quero surpreender ele no aniversário. Como eu podia negar? Era o aniversário do meu filho. Ou então, sogra, deu um problema terrível no meu cartão. O banco bloqueou tudo. A senhora pode me ajudar com 500 reais para fazer as compras do mês? Prometo que na sexta devolvo. Sempre tinha uma emergência que só eu podia resolver. Sempre tinha uma situação desesperadora que dependia da minha ajuda financeira. Sogra, meu pai está no hospital e preciso pagar um exame urgente. Sogra, bateram no meu carro e preciso pagar o conserto, senão não consigo trabalhar. Sogra, a escola da minha sobrinha está pedindo uma taxa extra e minha irmã não tem o dinheiro. Histórias sempre muito bem elaboradas, sempre com um tom de urgência que me fazia abrir a carteira na mesma hora. Emprestei exatos R$ 2.500 para ela quitar o cartão de crédito que estava com juros absurdos. Mais R$ 4.000 para ajudar a mobiliar o apartamento que alugaram quando resolveram morar juntos. R$ 1.800 para pagar um curso de especialização que ia ajudar muito na carreira dela.
3.200 para comprar um carro usado porque o ônibus estava ficando perigoso. Cada pedido vinha acompanhado de uma justificativa perfeita e uma promessa sincera de devolução. Quando descobri que eles não tinham dinheiro suficiente para o casamento que estava sendo planejado, não hesitei nem por um segundo em pagar os 22.000 reais da festa toda. Buffet, decoração, vestido, lua de mel, tudo saiu do meu bolso. É o casamento do meu filho, pensei. Claro que vou fazer questão de ajudar a realizar esse sonho. Na época, me senti a sogra mais generosa do mundo, proporcionando para eles o casamento dos sonhos que eles não conseguiriam pagar sozinhos. Sempre que meu João perguntava sobre esses gastos, porque ele é um menino responsável e ficava preocupado com as despesas, ela tinha uma versão dos fatos muito bem ensaiada. Amor foi ideia da sua mãe, ela insistiu em ajudar. Ou, João, sua mãe falou que queria contribuir porque está feliz com nosso casamento. Ou ainda, seu amor, você conhece sua mãe, ela não aceita um não quando quer ajudar a família. E como meu filho conhecia meu jeito de mãe galinha, de sempre querer resolver tudo para os filhos, ele acreditava piamente nela. Depois do casamento, quando vieram morar na minha casa temporariamente, só até juntarem dinheiro para uma casa própria, as coisas mudaram completamente e pioraram de uma forma que eu jamais imaginei que fosse possível. A casa, que sempre foi meu reino, onde eu mandava e desmandava há 40 anos, começou a se transformar num campo de batalha silencioso, onde eu estava perdendo todos os combates. Ela começou a usar meu filho para me manipular de forma cada vez mais descarada. João, fala para sua mãe que seria legal trocar esse sofá da sala. Está muito velho e não combina mais com a nossa decoração. Ou, João, sua mãe precisa entender que agora somos uma família e as decisões têm que ser tomadas em conjunto. Ou ainda, amor, conversa com sua mãe sobre essas regras antigas da casa. Hoje em dia, as coisas são diferentes. Sempre colocando meu filho no meio, como se ele fosse um embaixador entre duas nações inimigas, não entre mãe e nora. Quando nasceu minha primeira netinha, a Sara, eu pensei que finalmente as coisas iam se equilibrar e que ela ia entender o valor da família. Como eu estava completamente enganada. Ela usou minha netinha para me manipular de uma forma ainda mais cruel e eficiente. Sogra, a senhora quer que sua netinha tenha o melhor, né? Então ajuda a gente a comprar um berço melhor. Esse aí do quarto é muito simples. Ou, sogra, a pediatra disse que a Sara precisa de roupinhas de algodão especial. São mais carinhas, mas é para a saúde dela. Como eu podia negar qualquer coisa que fosse para o bem-estar da minha netinha? Era minha primeira neta, meu xodozinho, minha bonequinha perfeita. Comprei berço de 3.500, carrinho de bebê de 2.800 reais, um enxoval completo de 4.200 reais, tudo da melhor qualidade possível. Para minha netinha, só o melhor, eu pensava, derretendo de amor cada vez que via aquela criaturinha perfeita dormindo. Mas eu fui perdendo espaço na vida do meu próprio filho de uma forma tão gradual que nem percebi quando aconteceu. Minha opinião, que sempre foi respeitada e valorizada na família, não valia mais nada nas decisões importantes. Se eu sugeria a um pediatra que havia cuidado dos meus outros netos, ela já tinha um mais moderno indicado por uma amiga. Se eu oferecia uma receita caseira para algum probleminha da bebê, ela preferia seguir só o que o médico mandava. Se eu queria dar minha opinião sobre a educação da criança, ela dizia que cada geração tem seus métodos. Se você tem filho casado e nora difícil, comenta aí. Porque o que eu passei nessa época, muitas sogras conhecem bem e sabem como dói no coração de uma mãe. Na minha própria casa, eu me sentia cada vez mais como uma visita indesejada. Ela reorganizou minha cozinha inteira, mudou todos os móveis de lugar para ficar mais prático para cuidar da bebê. Mudou a decoração da sala de estar, colocou objetos dela em todos os cantos, até sugeriu que eu ficasse só no meu quarto do fundo para ter mais privacidade e sossego. Ela estava me expulsando da minha própria casa aos poucos, me empurrando para os cantinhos como se eu fosse um estorvo.
O desrespeito foi crescendo dia após dia, de uma forma cada vez mais descarada. Ela fazia reuniões na minha sala com as amigas dela, sem me avisar. Usava minha louça boa e meus copos de cristal para servir as visitas sem pedir permissão. Mexia em todas as minhas coisas como se fosse dona. Reorganizou minha despensa, jogou fora temperos que eu guardava há anos, até mudou de lugar as fotos da família que eu tinha espalhadas pela casa. Quando eu reclamava ou tentava recuperar meu espaço, ela chorava e corria para o João com aquela lágrima calculada que ela dominava perfeitamente. João, sua mãe está sendo muito difícil comigo. Parece que não me aceita na família. Ou, amor, eu tento tanto agradar sua mãe, mas ela está com ciúmes de nós. Ou ainda, João, acho que sua mãe não quer que eu me sinta em casa aqui. E meu filho, coitado, acreditava nela completamente e vinha conversar comigo com aquela cara de decepção. Mãe, você precisa dar uma chance para a Vanessa. Ela está tentando tanto. Foi quando comecei a perceber que havia um padrão por trás de toda essa situação. Ela não estava construindo uma família comigo e com meu filho. Estava sistematicamente destruindo minha família para ficar com os pedaços mais valiosos. Cada mentirinha, cada manipulação, cada lágrima falsa era parte de um plano muito maior e mais elaborado do que eu conseguia enxergar na época. Meu instinto de mãe estava gritando que algo estava muito, muito errado, mas eu ainda não conseguia ver a extensão real do problema. O que descobri no quarto deles, numa tarde de terça-feira, quando ela tinha saído para fazer as unhas e esqueceu a porta do guarda-roupa entreaberta, me fez sentir uma raiva tão intensa que até hoje tremo quando lembro. O que vi naqueles papéis escondidos atrás das roupas mudou completamente tudo o que eu pensava sobre essa menina que eu havia recebido como filha e que me chamava de sogra querida com tanta falsidade. Quando entrei no quarto para arrumar as camas e recolher a roupa suja, porque mesmo sendo minha casa, ela sempre deixava tudo bagunçado para eu limpar, como se eu fosse a empregada, abri o guarda-roupa para pegar as roupas que estavam no chão e me deparei com uma pasta de documentos que havia caído da prateleira de cima. Quando me abaixei para pegar e colocar de volta no lugar, vi meu nome escrito na capa com uma letra que não era minha. Pensei que fossem documentos da família que eu havia dado para ela guardar, talvez algumas cópias de certidões ou receitas que eu tinha passado. Mas quando abri a pasta, quase caí para trás. Minha mão começou a tremer tanto que os papéis quase caíram no chão. Vi documentos com meu nome falsificado em dezenas de assinaturas diferentes. Procurações que eu jamais havia assinado, autorizações para movimentar contas bancárias que eu nem sabia que existiam, até mesmo um rascunho de testamento onde eu deixava metade dos meus bens para ela, em gratidão pelos cuidados carinhosos prestados na minha velhice. Tinha também cópias dos meus documentos pessoais, RG, CPF, título de eleitor, que ela havia tirado sem eu saber. Minha mão tremeu tanto que quase deixei toda aquela evidência cair no chão. Aquela cobra estava falsificando minha assinatura há meses. Tinha estudado minha letra, tinha treinado até conseguir imitar perfeitamente. Havia folhas e folhas de treino da minha assinatura, como se fosse um trabalho de escola, com datas e anotações sobre qual versão estava ficando melhor. Corri para o meu escritório como uma louca e comecei a vasculhar todas as minhas coisas de forma desesperada. Descobri que vários documentos importantes estavam faltando. A segunda via da escritura de um dos apartamentos, alguns certificados de investimento que meu marido havia me deixado, até mesmo a procuração original que meu Antônio tinha me dado antes de morrer para administrar os bens em caso de emergência. Liguei imediatamente para o banco tremendo de nervosismo e pedi para falar com meu gerente, o seu Roberto, que cuidava da minha conta há mais de 15 anos. Seu Roberto, eu disse tentando controlar a voz. Preciso verificar todas as movimentações da minha conta dos últimos meses. Tem alguma coisa muito errada acontecendo aqui. O que descobri durante aquela ligação me deixou literalmente sem chão. Tive que sentar na cadeira porque minhas pernas não me sustentavam mais.
A conta conjunta que eu tinha com meu falecido marido, aquela que eu nem mexia porque tinha dinheiro suficiente da minha aposentadoria na conta individual, havia sido movimentada sistematicamente nos últimos 8 meses. Descobri que foram exatos 187.650 rasa retirados em 24 operações diferentes, sempre em valores menores que R$ 10.000, para não chamar a atenção dos sistemas de segurança do banco. Ela havia conseguido acesso ao meu cartão e sabia todas as senhas, porque eu, como boba confiante, havia mostrado para ela quando quebrei o braço direito no ano passado e precisei de ajuda para fazer alguns pagamentos. Sogra, me ensina sua senha que eu faço isso para a senhora, ela havia dito com aquela cara de anjo. E eu, ingenuamente, mostrei tudo para ela. O seu Roberto me explicou detalhadamente que todas as movimentações tinham sido feitas sempre no mesmo horário, entre 14h e 15h30, exatamente durante a minha cesta da tarde. Ela aproveitava religiosamente que eu cochilava depois do almoço, um hábito que tenho há mais de 20 anos, para pegar meu cartão, sair, fazer os saques e voltar antes de eu acordar. Por isso, eu nunca desconfiava quando não encontrava meu cartão no lugar habitual. Pensava que estava ficando esquecida com a idade, que tinha guardado em algum lugar diferente e não me lembrava. Quantas vezes procurei aquele cartão pela casa inteira, me xingando por estar ficando caduca, quando na verdade ele estava sendo usado para me roubar. Dona Helena, o seu Roberto disse com uma voz preocupada, a senhora autorizou todas essas movimentações? Porque aqui está registrado que foram feitas com seu cartão e sua senha, mas o valor total é muito alto para seus padrões de gasto. Quando expliquei que não sabia de nada, ele ficou em silêncio por uns segundos e depois disse: Senhora, isso é muito grave. Vamos ter que fazer um boletim de ocorrência. O pior de tudo foi quando comecei a juntar as peças e perceber que meu filho também estava sendo enganado, ou estava tão cego de paixão que não conseguia ver a realidade na sua frente. Nas últimas semanas, quando eu havia tentado conversar indiretamente sobre alguns gastos estranhos da casa, ele havia me dado explicações que agora faziam todo sentido. Mãe, a Vanessa conseguiu um trabalho extra como consultora de vendas. Ela está ajudando muito com as despesas da família, ele havia me dito com orgulho. Ela está ganhando bem, até conseguiu juntar dinheiro para reformar o quarto do bebê. Meu filho realmente acreditava que ela estava contribuindo financeiramente para a casa, quando na verdade ela estava roubando de mim para sustentar esse padrão de vida falso que ele pensava que era resultado do trabalho dela. Senti uma fúria de mãe protetora que eu nunca havia experimentado antes em 68 anos de vida. Era uma raiva misturada com decepção, com dor, com uma vontade de proteger meu filho dessa cobra que estava envenenando nossa família. Pensei em tudo que meu Antônio e eu trabalhamos para juntar, em todos os sacrifícios que fizemos, em todas as noites que ele virou trabalhando em projetos extras para garantir nossa estabilidade financeira. Pensei nos meus outros filhos, nos meus outros netinhos, em toda a herança que estava sendo roubada por uma piranha interesseira que me abraçava e me chamava de sogra querida. Pensei no meu Antônio, que havia trabalhado até os últimos dias de vida para garantir que eu ficasse bem financeiramente, e que estava sendo desonrado por essa ladra que nem conhecia quando ele era vivo. Minha investigação pessoal revelou coisas ainda piores. Descobri que ela havia falsificado documentos para abrir uma conta em meu nome no Banco do Brasil, onde depositava parte do dinheiro roubado. Tinha criado um cartão de crédito adicional na minha conta, que usava para compras online sem eu saber. Usava minha confiança para ter acesso absoluto a tudo na minha casa. Copiava documentos quando eu não estava vendo, fotografava papéis importantes com o celular, anotava senhas quando eu digitava na frente dela. Descobri também que ela estava mexendo no meu computador. O histórico mostrava pesquisas sobre como cuidar de idoso com demência, sinais de Alzheimer em idosos, como conseguir procuração de pessoa idosa. Ela estava estudando como me fazer parecer incapaz mentalmente para assumir o controle legal dos meus bens. A rede de mentiras e cumplicidade era muito maior do que eu jamais imaginei. A investigação revelou que a família dela não só sabia de tudo como estava ativamente envolvida no golpe.
A irmã dela, que eu pensei que era secretária, na verdade trabalhava em cartório e tinha acesso a carimbos e papéis oficiais que ajudavam com as falsificações. A cunhada dela, que eu achava que era contadora, na realidade orientava como movimentar o dinheiro roubado sem levantar suspeitas dos bancos. Até as amigas dela estavam por dentro do esquema. Descobri conversas no WhatsApp dela, porque ela deixava o celular desbloqueado e eu comecei a olhar, onde elas riam da minha ingenuidade. A velha é muito boba, acredita em tudo, dizia uma. Você está arrasando, já conseguiu mais de 100 mil, respondia a outra. Continue assim que logo você fica com tudo, completava uma terceira. Mas o que me deixou mais revoltada foi descobrir que ela estava me drogando sistematicamente. Aquele chazinho de camomila que ela preparava para mim todos os dias depois do almoço, para a sogra relaxar e dormir gostoso, tinha gotas de um calmante forte dissolvido. Encontrei o frasco do medicamento escondido no banheiro dela, junto com uma seringa pequena para medir a dose certa. Por isso eu andava sempre tão sonolenta, tão confusa, tão esquecida nos últimos meses. Ela estava me dopando diariamente para ter acesso livre à minha casa, aos meus documentos, às minhas coisas pessoais. Queria que eu parecesse uma velhinha senil, perdida, incapaz, para poder assumir gradualmente o controle de tudo que era meu. Deixa o like se você ficou com ódio dessa nora, porque o que descobri na sequência foi ainda pior e mais revoltante. Encontrei também um caderninho pequeno onde ela anotava meticulosamente toda a minha rotina, como se fosse uma investigação policial. Segunda-feira. Médico às 14 horas, demora 2 horas, volta cansada, dorme até 17 horas. Terça-feira. Cabeleireiro às 9h30, para no mercado, chega em casa às 12 horas, dorme das 14 horas às 16 horas. Quarta-feira. Ginástica da terceira idade, sai às 7h30, volta às 11h30, almoça e dorme das 13h30 às 15h30. Ela tinha mapeado completamente todos os meus horários para planejar quando atacar. Sabia exatamente quando eu saía, quando eu dormia, quando eu ficava mais vulnerável. Quando eu saía de casa, ela mexia em todas as minhas gavetas, fotografava documentos, procurava por mais dinheiro escondido. Quando eu dormia minha cesta drogada, ela roubava. A sogra boazinha, ingênua e confiante, tinha morrido definitivamente naquele momento. Decidi que ia mostrar as garras que essa família jamais viu e que aquela piranha interesseira ia conhecer o lado da Helena que nem eu mesma sabia que existia. Porque uma coisa é tentar me enganar. Outra coisa completamente diferente é mexer com o futuro dos meus filhos e dos meus netinhos inocentes. Mas antes de partir para o ataque, eu precisava ser estratégica. Precisava reunir todas as provas possíveis contra ela, construir um caso sólido, preparar um plano que fosse dar resultado garantido. Porque uma mulher de quase 70 anos pode até parecer inofensiva para uma golpista de 30, mas quando tem experiência de vida, inteligência desenvolvida em décadas de trabalho e o instinto protetor de uma mãe brasileira, pode se tornar muito mais perigosa do que qualquer novinha interesseira consegue imaginar. E ela ainda não fazia ideia de quem realmente estava tentando enganar. Ainda não sabia que tinha mexido com a sogra errada, na família errada, com a mulher errada. Mas ia descobrir em breve, e quando descobrisse, já seria tarde demais para voltar atrás. A partir daquele momento, fingi que não sabia absolutamente nada e comecei a observar cada movimento dela com olhos de águia experiente. Me transformei na melhor atriz do mundo, fazendo o papel da vovozinha bobinha e confiante, enquanto por dentro estava planejando cada passo da minha vingança com a precisão de um general preparando uma batalha decisiva. A experiência de uma mulher de 68 anos que criou 4 homens na raça, que trabalhou com centenas de adolescentes mentirosos durante 30 anos de magistério, me ensinou que paciência e inteligência sempre vencem impulsividade e pressa. Eu sabia que se agisse no calor da emoção, ela poderia escapar ou conseguir reverter a situação contra mim. Comecei a observar religiosamente cada movimento dela, cada telefonema que fazia quando achava que eu não estava prestando atenção,
cada vez que saía de casa com desculpas esfarrapadas, cada comportamento suspeito. Comprei um caderninho pequeno onde anotava tudo: horários, conversas estranhas, visitantes desconhecidos, gastos excessivos que não batiam com a renda que ela alegava ter. Procurei imediatamente minha advogada de confiança, a doutora Carmen Beatriz, que cuidava dos assuntos legais da família há mais de 20 anos e conhecia toda a nossa história. Quando expliquei toda a situação para ela, mostrando as evidências que havia encontrado, ela ficou completamente chocada, mas também impressionada com a minha organização. Helena, ela me disse com aquela seriedade profissional, você está lidando com uma criminosa profissional, não com uma nora problemática. Isso é estelionato, falsificação de documentos, apropriação indébita. Mas você precisa de provas irrefutáveis, porque ela vai tentar se fazer de vítima e dizer que você está com problemas mentais. Seguindo os conselhos da doutora Carmen, contratei imediatamente uma investigadora particular, a Rita Mendes, uma mulher de 50 anos que uma amiga do meu círculo de aposentadas havia me indicado depois de ter passado por uma situação parecida com o próprio genro. Rita era especializada em crimes domésticos e tinha experiência com golpistas que se aproveitavam de idosos. A Rita me ensinou técnicas profissionais de investigação que eu jamais imaginei que existissem. Me mostrou como gravar conversas no celular sem a pessoa perceber, como fotografar documentos sem deixar rastros, como anotar horários e datas de forma que servissem como evidência legal, como montar um arquivo de provas que fosse irrefutável na justiça. Instalei câmeras de segurança miniaturizadas em pontos estratégicos da minha própria casa, aquelas modernas que parecem carregadores de telefone ou despertadores digitais. Uma na sala, uma na cozinha, uma no corredor que levava ao meu escritório. Cada vez que ela mexia nas minhas coisas achando que estava sozinha, tudo estava sendo gravado em alta definição. Comprei também uma daquelas canetas espiãs que gravam áudio durante horas para documentar cada conversa comprometedora. Deixava sempre no bolso da blusa ou em cima da mesa durante as refeições, captando cada mentira, cada manipulação, cada comentário suspeito que ela fazia. Comecei a jogar o jogo dela melhor do que ela mesma jogava. Deixei ela se sentir cada vez mais segura e confiante. Fingi estar ficando mais confusa, mais dependente dela, mais vulnerável aos poucos. Ai, filha, você pode me ajudar com esse extrato do banco? Essas letrinhas estão muito pequenas para os meus olhos. Vanessa, querida, você entende melhor dessas coisas modernas. Me explica esse documento aqui. Ela ficava toda empolgada quando eu pedia ajuda, achando que o plano dela estava funcionando perfeitamente, que eu estava realmente ficando incapaz de gerenciar minha própria vida. Aproveitava cada oportunidade para sugerir que eu descansasse mais, que não me preocupasse com essas coisas chatas de banco, que deixasse ela cuidar da parte burocrática para eu ficar tranquila. Criei situações específicas para flagrá-la em ação e ter provas incontestáveis. Deixava meu cartão esquecido propositalmente em lugares óbvios e anunciava que ia sair para resolver alguma coisa, mas voltava escondida 1 hora depois para ver o que ela fazia. Marquei várias notas de dinheiro com uma caneta especial que só aparece sob luz ultravioleta, para poder rastrear quando eram movimentadas. Até mudei a senha do meu cartão e fingi que tinha esquecido qual era, só para ver se ela tentaria usar a senha anterior e confirmar que sabia de cor todos os meus dados bancários. E claro que ela tentou. As câmeras gravaram ela digitando a senha antiga no meu cartão 3 vezes seguidas, ficando nervosa quando não funcionava. Comecei a fazer perguntas incômodas de forma aparentemente inocente, como uma velhinha curiosa, mas sem malícia. Filha, que estranho. Minha conta do banco está com uns números diferentes. Você sabe por que será? Ou, que interessante, não estou encontrando aquele documento da casa que sempre ficava naquela gaveta. Será que você viu por aí? Questionava gastos estranhos da casa com a naturalidade de uma dona de casa cuidadosa. Nossa, Vanessa, como está saindo dinheiro esse mês? Você anotou todos os gastos? Ou, que curioso, não lembro de ter comprado tantas coisas no cartão. Você usou para alguma coisa e esqueceu de me falar.
A cada pergunta dessas, eu via ela entrar em pânico, gaguejando desculpas elaboradas, inventando explicações cada vez mais complicadas e contraditórias. Era óbvio para qualquer pessoa com 2 neurônios funcionando que ela estava mentindo descaradamente, mas eu deixava passar, fingindo que acreditava em cada palavra. Enquanto isso, gravava tudo, anotava cada mentira no meu caderninho, fotografava cada reação suspeita. Estava montando um dossiê completo contra ela que seria impossível de refutar na justiça. Tentei também abrir os olhos do meu João sem confrontar diretamente o relacionamento deles, porque sabia que ele estava completamente hipnotizado e que qualquer ataque direto a Vanessa seria interpretado como ciúme de sogra. Comecei fazendo observações sutis e aparentemente positivas. Que bom que a Vanessa está ganhando tão bem nesse trabalho novo dela, né, filho? Vocês andam comprando tantas coisas bonitas. Ou então perguntava com interesse genuíno: João, meu amor, você está conseguindo acompanhar todas as finanças da casa? Às vezes, quando o bebê nasce, os gastos aumentam muito e a gente perde o controle. Plantava sementinhas de dúvida sem parecer que estava criticando a nora. Durante esse período, precisei proteger meus netinhos também, porque se essa mulher era capaz de me roubar, me drogar e falsificar documentos, imagine o que poderia fazer com crianças pequenas e indefesas. Comecei a passar mais tempo com eles sempre que ela não estava em casa, observando se havia algum sinal de negligência ou maus tratos. Conversei discretamente com a pediatra deles, a doutora Silvia, para me certificar de que estavam saudáveis e se ela havia notado alguma coisa estranha. Falei também com a professora da Sara na escolinha, pedindo para ficar atenta a qualquer mudança brusca de comportamento, qualquer sinal de que algo não estava bem em casa. Algumas vizinhas começaram a me procurar espontaneamente para conversar, e descobri que várias delas haviam notado comportamentos estranhos, mas não sabiam se deviam comentar comigo. A dona Mercedes, que mora na casa em frente e sempre foi muito observadora, veio me contar que tinha visto a Vanessa saindo de casa várias vezes durante minhas ausências. Helena, ela me disse baixinho, como quem divide um segredo. Não quero me meter onde não sou chamada, mas aquela menina sai muito da sua casa quando você não está. Sempre carregando bolsas, sempre com pressa, sempre olhando para os lados como quem está fazendo coisa errada. O seu João da casa ao lado, um senhor aposentado que passa o dia na varanda observando a rua, comentou que ela recebia visitantes estranhos quando meu filho estava trabalhando. Gente que não parece ser da família, sabe, dona Helena? Pessoas que ficam pouco tempo, sempre conversando baixinho, sempre com cara de quem está tramando alguma coisa. Até parentes dela começaram a me procurar, o que foi uma surpresa total. Uma prima da Vanessa me ligou chorando uma tarde, dizendo que estava muito preocupada com o comportamento da prima, que a família inteira estava desconfiada da quantidade de dinheiro que havia aparecido na vida dela do nada. Dona Helena, ela me disse com a voz embargada, a Vanessa sempre foi meio... como posso dizer? Interesseira, mas nunca vi ela com tanto dinheiro. Roupas caras, bolsas de marca, falando em comprar carro importado. A gente sabe que ela não trabalha tanto assim para ter essa vida toda. Se você quer ver essa nora se dando mal de uma vez por todas, compartilha esse vídeo, porque o que aconteceu na sequência foi digno de filme de suspense. A Rita, a investigadora profissional, fez um trabalho de detetive que me impressionou completamente. Descobriu que a Vanessa tinha um histórico criminal extenso que eu jamais imaginei. Ela já havia aplicado golpes similares em pelo menos 3 famílias diferentes em outros estados, sempre usando o mesmo método: aproximação através de relacionamentos, conquista da confiança, exploração financeira gradual. Tinha sido processada por uma ex-patroa idosa em Minas Gerais por apropriação indébita. Havia enganado uma família inteira no interior de São Paulo, fingindo ser cuidadora de uma senhora com Alzheimer. Até mesmo tinha passado por problemas com a Receita Federal por sonegação de impostos. Era uma golpista profissional com anos de experiência, especializada em se aproveitar de famílias com patrimônio através de relacionamentos amorosos. Helena,
A Rita me explicou mostrando uma pasta cheia de documentos. Seu filho não é a primeira vítima dela. É só mais um numa lista longa. Ela estuda famílias com dinheiro, escolhe um filho solteiro, conquista a família inteira e depois ataca o patrimônio. É um modus operandi bem definido. Durante as semanas seguintes, percebi que ela estava ficando cada vez mais nervosa e desconfiada. Várias vezes peguei ela me observando com uma expressão estranha, como se estivesse tentando descobrir se eu sabia de alguma coisa. Começou a fazer perguntas indiretas sobre minha rotina, sobre minhas suspeitas, sobre conversas que eu estava tendo. "Sogra, a senhora está bem? Anda meio diferente nesses últimos dias", ela dizia com aquela falsa preocupação. Ou então, "Sogra, não está desconfiando de nada estranho em casa, está? Porque às vezes a idade faz a gente ficar meio paranoica." Era óbvio que ela suspeitava que eu havia descoberto pelo menos parte do esquema. Para confundi-la ainda mais e ganhar tempo para finalizar minha investigação, comecei a variar meu comportamento. Alguns dias fingia estar mais confusa. Outros dias agia normalmente, criando uma instabilidade que a deixava sem saber como interpretar minhas reações. Mas era tarde demais para ela tentar recuar ou mudar de estratégia. Eu já tinha todas as provas que precisava, todos os documentos organizados cronologicamente, todas as gravações catalogadas por data e assunto. A doutora Carmen já havia preparado toda a documentação para o processo judicial. A Rita já havia entregado todo o relatório da investigação para a Polícia Civil. Até a Receita Federal já estava informada sobre as movimentações suspeitas. O cerco estava se fechando em volta daquela cobra, e ela nem fazia ideia da tempestade que estava prestes a desabar na vida dela. Chegou a hora do acerto de contas final, e desta vez não ia ter choro, não ia ter drama, não ia ter como escapar das consequências. Porque mexer com uma mãe brasileira de 68 anos, que trabalhou a vida inteira, que criou uma família com amor e sacrifício, que construiu um patrimônio honestamente, é como despertar um leão que estava dormindo. E quando essa fera acorda e mostra as garras, não sobra pedra sobre pedra na vida de quem ousou mexer com ela. No domingo de Páscoa de 2023, dia que ficará marcado para sempre na história da família Silva, quando toda a família estava reunida na minha casa para o almoço tradicional que fazíamos há mais de 20 anos. Meus 4 filhos, todas as noras, todos os 10 netinhos, eu anunciei que tinha uma coisa muito importante e urgente para falar com todos. "Gente querida", eu disse com a voz firme de quem havia tomado a decisão mais difícil da vida. "Sentem todos aqui na mesa da sala de jantar, que a vovó tem uma história muito séria para contar para vocês." A Vanessa estava radiante naquele dia, usando um vestido caríssimo que eu agora sabia ter sido comprado com o meu próprio dinheiro, achando provavelmente que eu ia anunciar que estava deixando a casa para ela e o João, ou algo parecido. Reuni toda a família Silva em volta da mesa onde havíamos comemorado tantos momentos felizes ao longo dos anos. E com a autoridade de quem havia criado aquela família com muito amor e sacrifício, comecei. "Meus filhos, minhas noras, meus netinhos, descobri que há exatos 8 meses estou sendo sistematicamente roubada dentro da minha própria casa por alguém em quem eu confiava como se fosse uma filha." O silêncio foi absoluto. Até as crianças pararam de fazer barulho. Coloquei na mesa todas as provas que havia reunido durante semanas. Os documentos falsificados organizados em ordem cronológica, os extratos bancários com todas as movimentações suspeitas marcadas com caneta vermelha, as fotos das gavetas mexidas, as gravações de áudio organizadas por data, até mesmo as imagens das câmeras de segurança mostrando ela mexendo nas minhas coisas. Era tanta evidência que cobriu toda a mesa de jantar onde tantas vezes havíamos celebrado aniversários e conquistas da família. A cara de pânico total da Vanessa, quando viu aquela montanha de provas contra ela, foi uma das coisas mais satisfatórias que presenciei em toda a minha vida. Ela ficou literalmente branca como um lençol. Começou a gaguejar palavras desconexas, tentou se levantar da cadeira com as pernas bambas, mas eu disse com uma autoridade que ela nunca tinha visto: "Senta aí direito, que ainda não terminei de falar. Agora você vai me escutar até o final." Tentou fazer aquele drama ensaiado que sempre funcionava com meu filho.
Aquela lágrima calculada e a voz chorosa de vítima incompreendida. Mas dessa vez toda a família estava vendo a verdade com os próprios olhos. Ninguém estava comprando mais aquela encenação patética. Esta aqui, eu disse pegando a primeira pasta de documentos. São 23 documentos com minha assinatura falsificada. Procurações que eu jamais assinei. Autorizações bancárias que eu nunca vi na vida. Até mesmo um testamento falso, onde eu supostamente deixo metade dos meus bens para esta pessoa que está sentada aqui na nossa mesa. Mostrei folha por folha cada falsificação, cada imitação da minha letra, cada tentativa de me fazer parecer incapaz mentalmente. Aqui estão os treinos da minha assinatura que encontrei no quarto dela. Vejam só, ela estudou minha letra como se fosse uma lição de casa, treinou centenas de vezes até conseguir imitar perfeitamente. Em seguida, peguei os extratos bancários e mostrei para todos. Estes são os comprovantes de 187.650 que foram roubados da conta que eu tinha com meu falecido marido. 24 saques diferentes, todos feitos durante minha cesta da tarde, todos com meu cartão que ela pegava enquanto eu dormia drogada. Quando falei da palavra drogada, o João ficou com uma expressão de horror que me partiu o coração. Isso mesmo, meu filho. Eu continuei olhando diretamente para ele. Aquele chazinho de camomila que ela fazia para mim todos os dias tinha calmante dissolvido. Por isso eu andava sempre sonolenta e confusa. Ela estava me dopando para ter acesso livre às minhas coisas. Peguei o frasco do medicamento que havia encontrado e coloquei na mesa. Alprazolam, um calmante forte que só se compra com receita médica. Vejam a data da compra, exatamente quando começaram os saques na minha conta. Toquei então as gravações onde ela confessava para as amigas como era fácil enganar a velha da sogra. Sua própria voz ecoou pela sala. A Helena é muito boba, acredita em tudo que eu falo. Já consegui mais de 180 mil e ela nem desconfia de nada. Continue assim que logo fico com tudo dessa família de otários. O silêncio na sala era sepulcral. Meus outros filhos estavam com as mãos na cabeça. As outras noras chorando de choque, os netinhos mais velhos tentando entender o que estava acontecendo. Mostrei as imagens das câmeras de segurança onde ela aparecia claramente mexendo nas minhas gavetas, pegando documentos, fotografando papéis importantes com o celular, até mesmo colocando o remédio no meu chá. Tudo gravado, tudo documentado, tudo com data e horário para não restar nenhuma dúvida. Meu filho João ficou em estado de choque total, que me deu dó de ver. Era meu menino descobrindo que havia se casado com uma criminosa profissional, que havia dividido a cama com uma golpista durante 5 anos, que havia feito filhos com uma pessoa que estava roubando a própria família dele. Ele olhava para ela como se fosse uma completa estranha, porque era exatamente isso que ela era. Os meus outros 3 filhos ficaram possessos de uma forma que eu nunca tinha visto. O Roberto, que é advogado criminalista, imediatamente começou a falar de processo criminal, prisão, cadeia. Mãe, isso aqui é estelionato qualificado, falsificação de documentos, apropriação indébita. Ela vai presa hoje mesmo. O Paulo, meu filho do meio, estava tão revoltado que teve que sair da mesa para não fazer uma besteira. Eu vou quebrar a cara dessa vagabunda! Ele gritava andando pela sala. Como ela teve coragem de fazer isso com minha mãe? A Sandra, que é casada com o meu filho mais velho há 15 anos, estava chorando de raiva e repetindo. Eu sempre desconfiei de alguma coisa nela, sempre achei estranha, mas nunca pensei que fosse tão grave assim. Agora vocês vão me ouvir até o final, eu disse olhando diretamente nos olhos daquela cobra que havia me traído de forma tão cruel. Você roubou 187.150 reais da minha conta ao longo de 8 meses. Falsificou 23 documentos diferentes com minha assinatura. Me drogou diariamente durante mais de 6 meses. Mentiu para toda a minha família durante anos. E ainda teve a cara de pau de me expulsar da minha própria casa na semana passada, me dizendo que eu era uma velha inútil que não servia mais para nada. Foi nesse momento que joguei a cartada final que nem eu mesma sabia que tinha. Mais do que você não imaginava, minha querida ex-nora,
eu disse, tirando da bolsa o extrato que o gerente do banco havia me entregado 2 dias antes. É que meu falecido marido me deixou alguns investimentos que nem eu sabia que existiam. Coloquei o papel na mesa para todos verem. 7.450.000 reais em fundos de investimento que o Antônio aplicou ao longo de 40 anos de trabalho e nunca me contou para não me preocupar com essas coisas. O silêncio foi ensurdecedor. A cara da Vanessa naquele momento não tem preço. Ela percebeu instantaneamente que havia cometido o maior erro da vida dela. Que havia expulsado de casa exatamente a pessoa errada. Que se tivesse continuado com o joguinho dela de nora carinhosa, talvez tivesse conseguido muito mais do que os miseráveis 187.000 harlers que roubou. Quando você me humilhou e me expulsou da minha própria casa, eu continuei com uma satisfação que não conseguia esconder. Você pensou que estava se livrando de uma velha estorvo. Na verdade, estava expulsando a dona de um patrimônio de quase 8 milhões de reais. Foi aí que liguei para a polícia. Eles já estavam preparados e chegaram em menos de 15 minutos, porque a investigadora Rita havia coordenado tudo previamente. Ela foi presa ali mesmo, na frente de toda a família reunida, por estelionato qualificado, falsificação de documentos e apropriação indébita. Ver as algemas sendo colocadas naqueles braços que me abraçavam com falsidade, naquelas mãos que assinavam documentos falsos com meu nome, foi uma das coisas mais satisfatórias que presenciei em 68 anos de vida. A prisão dela foi apenas o começo da justiça. Nos meses seguintes, consegui reaver todo o dinheiro roubado com correção monetária e juros, mais uma indenização de 350.000 harlers por danos morais que o juiz determinou. Todos os bens que ela havia comprado com meu dinheiro foram apreendidos: o carro, as roupas de marca, as bolsas caras, até mesmo as joias que ostentava nas redes sociais. O juiz bloqueou todas as contas bancárias dela, incluindo a que havia sido aberta falsamente em meu nome. A Receita Federal abriu uma investigação por sonegação e lavagem de dinheiro. O Ministério Público descobriu que ela fazia parte de uma quadrilha especializada em golpes contra idosos. Meu filho João pediu o divórcio na mesma semana, ainda em estado de choque total. Mãe, ele me disse chorando como uma criança. Como eu pude ser tão cego? Como não percebi que estava casado com uma criminosa? Ficou devastado, claro, mas também profundamente aliviado por ter descoberto a verdade antes que ela fizesse algo pior com as crianças. Consegui a guarda provisória dos meus netinhos enquanto a situação se resolvia. A Sara, de 4 anos, e o pequeno Gabriel, de 2, ficaram comigo e não precisam mais conviver com aquela influência tóxica. Hoje eles estão seguros, protegidos, longe de qualquer perigo que aquela mulher pudesse representar para suas vidas inocentes. Meu filho voltou para casa comigo temporariamente para se reorganizar emocionalmente e financeiramente. Estamos reconstruindo nossa relação, conversando sobre tudo o que aconteceu, curando juntos as feridas que ela causou na nossa família. Ele me pediu perdão 1000 vezes por não ter acreditado no meu instinto de mãe, por ter se deixado manipular, por ter sido cego demais para ver quem ela realmente era. Mãe, ele me disse numa conversa que jamais vou esquecer. Você tentou me avisar várias vezes e eu não quis escutar. Pensei que era ciúme de sogra, mas era instinto de mãe que sabe quando algo está errado. Hoje, nosso relacionamento está mais forte do que nunca, baseado na confiança e no respeito mútuo que quase perdemos. Durante o processo judicial, descobrimos que o esquema era muito maior do que imaginávamos. A investigação da Polícia Civil revelou que ela fazia parte de uma quadrilha com pelo menos 10 pessoas, incluindo funcionários de cartórios, contadores, até mesmo gerentes de banco que facilitavam as operações fraudulentas. Minha denúncia ajudou a desmantelar toda a organização criminosa. Outras famílias vítimas apareceram para testemunhar, outras senhoras que haviam sido enganadas da mesma forma. Juntas, conseguimos que toda a quadrilha fosse presa e processada. A Vanessa foi condenada a 4 anos e 8 meses de prisão em regime fechado, mais o pagamento de todas as indenizações às vítimas.
O juiz disse na sentença que ela era uma criminosa fria e calculista que se aproveitava da boa-fé de famílias trabalhadoras. Não conseguiu nem mesmo apelar em liberdade. Aprendi lições valiosas que compartilho com outras sogras. Nunca ignore seu instinto maternal. Sempre investigue quando algo não bate certo. Nunca confie cegamente em alguém só porque faz parte da família. Mantenha sempre o controle dos seus documentos e finanças. A experiência me ensinou que idade não é sinônimo de vulnerabilidade quando você tem conhecimento, determinação e amor pela família. Aprendi que uma mulher experiente, quando necessário, pode ser mais estratégica e eficiente que qualquer jovem golpista. Se você é sogra e quer proteger sua família de noras interesseiras como essa, inscreva-se no canal, ative o sininho, porque vou continuar compartilhando histórias e dicas de como nós, mulheres maduras, podemos nos defender desses predadores que se disfarçam de família. Hoje durmo tranquila, sabendo que protegi meus filhos e netinhos dessa cobra venenosa. Sabendo que meu dinheiro está seguro em aplicações que só eu conheço, que meus documentos estão guardados em cofre que só eu tenho acesso, que minha casa voltou a ser meu lar acolhedor e protegido. E mais importante, sabendo que ninguém nunca mais vai me subestimar por causa da minha idade ou vai tentar se aproveitar da minha boa-fé. Porque esta experiência me transformou numa mulher ainda mais forte, mais esperta, mais preparada para proteger o que é meu. Mexer com uma mãe brasileira de 68 anos é como despertar um vulcão adormecido. Você pode até achar que está controlando a situação, mas quando a lava começa a descer, não sobra nada no caminho. E a Vanessa aprendeu isso da forma mais dolorosa possível. Se minha história pode ajudar outras sogras a abrirem os olhos e protegerem suas famílias, então toda essa dor valeu a pena. Compartilha este vídeo, conta nos comentários sua experiência com noras problemáticas e se inscreve para mais histórias de sogras que não se deixaram passar para trás. Porque mulher experiente não é mulher indefesa, é mulher perigosa quando precisa proteger quem ama. E essa lição a Vanessa nunca mais vai esquecer na vida.